Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que horário você que está aí do outro lado da telinha está nos assistindo. Bem-vindos ao Radar Financeiro, o seu podcast de gestão financeira, inovação e tecnologia. Este aqui é o primeiro episódio da segunda temporada. Se você quiser acompanhar lá no YouTube, nas redes, os outros episódios estão lá disponíveis com conteúdos muito ricos. E a gente vem embarcando aqui num tema que é muito quente, muito inovador, que é o tema da tokenização. E obviamente que a gente não poderia deixar de fora. Vamos abordar, para trabalhar aqui com vocês o maior detalhamento de conteúdo que a gente conseguir. Eu sou o Thiago Pinotti, diretor de operações financeiras do grupo Access Stage. E a gente convidou aqui o Daniel Cocchieri, que é o fundador e CEO da Leak Tokenizadora. Muito bem-vindo, Daniel. Fica à vontade aqui para se apresentar, falar um pouquinho da Leak aqui pra gente. Fala, Thiago, tudo bem? Bom, obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui participando, falando um pouco mais sobre tokenização, né? Um tema que gera muita curiosidade do mercado, né, Thiago, de como funciona, o que é. Eu acho que a gente vai poder explorar mais em detalhes aqui na prática o que é tokenização e qual é o impacto da tecnologia no mercado de capitais. Como você falou, eu sou CEO, founder da Leak. A Leak é uma fintech com foco em levar blockchain para o mercado de capitais, levar a tecnologia blockchain para melhorar a infraestrutura do mercado de capitais, né? Então, isso que a gente vem fazendo há mais ou menos 3 anos. E vamos lá, vamos pro bate-papo de uma vez, né? Vamos pro bate-papo, muito bem. Bom, para começar, acho que tem um pedaço do público que talvez não esteja familiarizado com o tema, nem com o que é tokenização. Vou pedir para você explicar o que é a tokenização. Tá. Eu acho que o melhor ângulo para entender tokenização no final do dia a gente está falando de infraestrutura, né, Thiago? Ou seja, as pessoas confundem muito tokenização com o produto final, como se o token fosse o produto final. Mas no final do dia, tokenização ela é uma infraestrutura, é uma tecnologia e ela é uma infraestrutura. Então, quando eu falo infraestrutura e produto, para a gente deixar ainda mais claro se eu tenho um produto de crédito, eu posso usar a infraestrutura de blockchain tokenização para que aquela operação de crédito seja mais eficiente, seja mais barata ou tenham ganhos e benefícios na infraestrutura, né? Quando a gente fala em operação de crédito, para quem conhece um pouco mais do mercado, tem uma série de etapas e processos e fluxos que hoje existe uma tecnologia de mercado, mas como toda tecnologia e como toda infraestrutura, ela vai evoluindo. Certo. E na nossa visão tokenização, o primeiro ponto ela é uma infraestrutura. O token não é o produto final. É o meio, talvez? Ela é o meio. Ela é o novo veículo para o mercado. E isso acaba gerando muita confusão nas pessoas, né? Que elas acham que o token é o produto final, eu vou comprar um token. Mas no final disso, esse token é o quê? Esse token está lastreado, ele é o que? É lastreado em um título de crédito, em uma ação de uma companhia. Esse token pode estar lastreado em diferentes tipos de produtos financeiros, ou até produtos reais, como a gente escuta alguns use cases, né? Mas no final, tokenização é infraestrutura, acho que isso é um ponto importante. O segundo, quando a gente vai um passo além ainda, o que é um smart contract da tokenização? O que é um contrato inteligente no blockchain? Pense que ele é um contrato, ele vira uma interface pública para os participantes de uma operação, sempre com olhar mercado de capitais, que é o que a Leak vem fazendo. Perfeito. Né, para as pessoas não acharem que é só isso, mas quando a gente olha para mercado de capitais, o contrato ele é uma interface pública para que participantes do mercado de capitais, quando eles tenham que interagir com essa operação, com esse contrato, o token ele é o meio, é o veículo para que esses participantes se interajam entre si, através da rede blockchain, através do contrato. E cumpram, talvez, desculpa te interromper, mas acho que cumpram também as obrigações que estão previstas nesse contrato, né? Obriguem eles a cumprir de uma forma transparente e mais eficiente, mais digital, mais autônoma. Então, aquela questão, né? Se eu combinei com o Thiago que eu vou entregar para ele um título e ele combinou que vai me entregar o dinheiro, o contrato ele pode ter essa regra que a gente combinou e que quando cada um executa a sua parte, o contrato ele executa aquilo que nós combinamos. De uma maneira autônoma, de uma maneira mais barata em questão de custo de operação, né? Porque ele acaba, em determinadas situações, removendo intermediários do processo. Né? Ele não remove todos os intermediários, ele não vai acabar com... o blockchain não vai acabar com o mercado de capitais no sentido de o Daniel e o Thiago agora vão se relacionar 100% direto. Eu não acredito muito nisso, mas ele vai melhorar essa relação. Nesse exemplo aqui, Daniel e Thiago, a gente pode considerar que pode ser a empresa A com a empresa B, ou a empresa A captando dinheiro no mercado de vários investidores, né? Mas o token, o contrato, ele é isso. Ele é uma maneira de conectar as pontas
com mais eficiência, redução de custo e processos mais... muito se olha em redução de custo, de fato, uma infraestrutura mais eficiente para o mercado de capitais. E às vezes dá mais agilidade e automatizar processos que o próprio intermediário tenha, né? E acho que é isso que vai viabilizar e dar mais concorrência aí para a operação. Sabe? Aí você pode estender para controle de garantia, o contrato ele pode programar e você ir amarrando toda... Né? A gente que conhece, vocês conhecem muito bem essas operações de mercado de capitais, é uma série de regras em uma operação que precisa ser cumpridas, né? Não é só esse exemplo que eu dei, é o mais simples, né? Sim. Thiago, me dá o dinheiro, eu te dou o ativo. Mas você tem uma série de outras regras que, em uma operação mais estruturada de mercado de capitais, o blockchain, o smart contract, ele é uma tecnologia melhor para esse tipo de utilização, né? Certo. Então... Inclusive, acho que automatizar até o final do processo, que é de fato a liquidação financeira, né? Sem dúvida. Então, até o pagamento, no momento que as regras então foram cumpridas, aquele compromisso financeiro vai ser automaticamente liquidado. Exato. Então, outro ponto, né? Em algumas operações do mercado de capitais, você capta o dinheiro e esse dinheiro ele tem que ir para um determinado recurso, uma determinada finalidade. O contrato eu consigo dar uma garantia maior que aquele dinheiro captado ele só pode ser usado para comprar o ativo azul, amarelo e laranja. Não pode comprar o ativo rosa. Perfeito. Né? Então, isso é muito desses controles, às vezes é manual ou ele é meio que fragmentado em diferentes prestadores de serviços hoje para que você tenha uma segurança que não vai dar errado. E mesmo assim, a gente sabe que às vezes dá alguns erros porque nem todo mundo, cada um tem sua tecnologia, cada um, o blockchain ele é uma rede. Né? O smart contract, o contrato ali, a tokenização, ela roda dentro de uma rede. Então, as informações elas deixam de estar fragmentadas em diferentes prestadores de serviços, uma operação de mercado de crédito, para estar em uma rede única e você ter uma relação melhor entre esses participantes com aquela informação. Então, acho que tem várias aplicações ali, Perfeito. Mas é um pouco dessa... E isso a gente está falando de infraestrutura. De novo, na hora que o investidor vai comprar um ativo, ele vai comprar o risco de crédito. Exato. O token é só o veículo. Mas hoje as pessoas ainda muitos tentam buscar... Mas e o token? O token é só o veículo. Talvez em algum dia ele nem vai ver que tem um token ali por trás e vai comprar o que ele está querendo comprar, que é o... Nem importa, né, que é o token. Não importa. O que importa é, de fato, o que está sendo o objeto desse contrato. Eu comento muito, assim, quando eu falo, né, eu já tô com 42 anos. Então, assim, quando eu usava e-mail, eu tinha que configurar o POP e o SMTP. Então, para quem é da geração 90, 2000, a gente tinha que configurar o uso do e-mail para usar. Ou seja, a gente tinha que mexer na infraestrutura do e-mail para que o e-mail saísse. Hoje em dia, a gente manda para lá e-mail para lá e para cá e a gente não precisa mais entender dessas portas que existem, as portas SMTP, POP, para poder mandar e-mail. Então, tokenização é um pouco disso. A gente tá entendendo que é super natural um pouco mais da tecnologia, mas no futuro, isso aqui vai estar totalmente... um outro exemplo, claro, é o Pix. A gente faz um Pix hoje e a gente não sabe qual o encanamento que está por trás, mas existe uma infraestrutura. Sim. Existe hoje o SPI, que é o sistema de pagamento instantâneo, o SPB, que a gente não precisa saber, né? Não precisa, perfeito. Você mencionou, acho que um ponto, o principal da sua fala foi, de fato, que o investidor vai estar muito preocupado com o risco da operação, do que se trata aquele contrato. A gente fez uma operação recente, depois, né, ao longo aqui do bate-papo eu vou falar um pouco mais, mas a gente fez uma operação com direito creditório, que é objeto de uma cessão, então tem uma nota fiscal lá dando lastro. A gente sabe que pode ter uma CCB, pode ter uma antecipação de recebível de cartão no limite. O que você vê, né, nos próximos anos aí que pode ser tokenizado, né, e aqui expandindo, um direito de propriedade de um imóvel, né? Como é que você vê isso aqui nos próximos anos? Como é que você vê o que da economia real aí talvez pode ser tokenizado na tua visão? Tá, assim, ó, eu acho que hoje os instrumentos que estão mais próximos de tokenização, os instrumentos financeiros, que muitas vezes eles já são digitalizados. Perfeito. Então fica mais fácil você, em tese, controlar o ativo financeiro com a programação no token daquele ativo financeiro. Então, como você falou, CCB, CCI, nota fiscal, direitos creditórios em geral, eu acho que eles estão... E na maioria pré, né? Na maioria pré, mas a gente já está começando. A gente acabou de liquidar uma operação de 40 milhões, de uma oferta pública de um token também, com pós, com CDI mais alguma coisa, e toda a regra programada dentro do contrato. Que legal. Então, assim, eu acho que vai ter os dois modelos, o pré e pró, o pré e o pós. No final do dia, quando a gente olha, eu olho muito assim, o mercado de capitais ele é muito macro, uma visão macro, ele é baseado em regras, ativos e dinheiro. Então, o conceito é levar tudo isso para dentro dessa infraestrutura que é o blockchain, para que essas regras que vão basicamente controlar os ativos e controlar o dinheiro, que é um pouco do que você falou da liquidação. Então, acho que assim, esses ativos financeiros eles tá acontecendo mais rápido, né? Porque já são ativos que você consegue linkar melhor com a tecnologia. Quando a gente vai para um imóvel
um ativo físico, você tem outros desafios, porque não se trata só do que está no digital. Aquele ativo ele ainda existe fisicamente. Alguém tem que fazer custódia do ativo físico, alguém tem que cuidar daquele... E aí você vai ter outros desafios que para mim não é blockchain, mas que de alguma maneira vai se falar com o blockchain. Então, o dia que eu puder mexer em um registro, em um cartório de um imóvel, controlar a garantia totalmente, eu acho que também vai acelerar o controle de garantias de ativos físicos que muitas vezes tem em operações também. Mas hoje eu olharia, sem dúvida nenhuma, olhando ativos financeiros. Títulos financeiros são os que mais, que está tendo mais impacto e que está aumentando o volume desse novo trilho de tokenização no mercado, né? Sem sombra de dúvida. Legal. Bom, só falar um pouco do nosso exemplo, né? A Axis, através da plataforma financeira Verage, estabeleceu aí uma parceria com a Ali, que a gente teve uma operação de sucesso, no meu ponto de vista. A gente fez em torno de 630 mil reais, uma taxa de 1,3 para o investidor, que representa quase 170% do CDI em 90 dias, e o token foi consumido em 1h30. Até a gente se surpreendeu muito, né? Com a agilidade com que isso foi feito, né? Toninho, da Growth também, um abraço para você, participou, ajudou a gente bastante. Como você vê, né? Quais são os benefícios que você vê da gente utilizar a tokenização? Você falou ali de ganho de eficiência ali né? Não é questão dos intermediários, mas quais os benefícios que você vê e como isso pode democratizar o acesso aos investidores, né? Democratizar o investimento nesse tipo de papel? Como é que você vê essas duas nuances aí? Tá. Eu acho que essa operação ela é um exemplo na prática de como essa infraestrutura ela é eficiente para dar velocidade a essas operações de mercado de capitais e aí também levar um ativo para o investidor que hoje ele não tem acesso dessa forma. E aí quando você fala aí da remuneração com esse investidor, pessoa física ali, mas poderia ser um institucional também, no final do dia... Acho que o grande objetivo é esse também, né? Exatamente. Então assim, no final do dia, são produtos, e ainda quando a gente olha o investidor de ticket menor, ele não tem acesso tão direto a esse produto. Às vezes ele até tem acesso ao produto, mas numa infraestrutura que tem mais intermediários, e no final a rentabilidade acaba se perdendo um pouco porque né? custa. Custa, exato. E esses intermediários, de novo, né, Thiago, eles não estão ali à toa. Não. Tem um papel para garantir a segurança na atual infraestrutura. A gente vive no Brasil. Exatamente. Então tem que ter, cara. Não dá para, né? A gente sabe como é que são as coisas. Então, quando a gente olha a tokenização, onde você vai poder fazer uma operação dessa de 600 mil, de 1 milhão, de 5 milhões na atual infraestrutura de mercado? Não dá, não para de pé, porque o custo dessa infra ela é mais caro. E, de novo, porque foi a tecnologia que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos e acho que tudo vai evoluindo. Então, eu acho que ali a gente tem alguns pontos importantes numa operação e nessas operações menores. Dar velocidade e agilidade para o processo, né? Levar um ativo com uma infraestrutura, quando a gente reduz esse custo de infraestrutura entre a empresa que tinha o ativo e o investidor que comprou, quando eu reduzo aqui ou melhoro a infraestrutura para eles, cara, vai sobrar mais yield para o investidor e vai ficar mais barato o capital para o dono, né? Então, isso é um pouco do resultado da tecnologia aqui no processo. E o mais legal na minha visão isso aqui é tecnologia. Eu consigo fazer uma operação de 50 mil, 600 mil, de 100 milhões com um custo muito parecido de infra. Perfeito. Porque é tecnologia. Na verdade, a gente aplica a tecnologia nesse sentido de escala para justamente ter escala sem você ter um aumento de custo da base aqui, né? Se eu fiz uma operação de 600 mil, me custou alguma coisa. Para fazer uma de 100 milhões, vai me custar 100 vezes mais também, cara, perde-se o sentido do porquê alguma coisa não tá bem equilibrada. E quando a gente fala desse conceito de tokenização, é isso que acontece. Eu posso fazer uma operação menor, como eu posso fazer uma operação maior, que o meu custo de infra, o meu custo de tecnologia é o mesmo, porque muito das regras, Thiago, de uma operação dessa, elas estão programadas no blockchain e estão sendo executadas de maneira autônoma. Basicamente, isso reduz back-office, reduz gente, reduz erro, reduz uma série de coisas que hoje acontece também nas operações. E o investidor tem acesso também a essas regras previamente para ele tomar a decisão ou não de entrar dentro do risco. Daquele risco, do produto final, que no caso era uma nota fiscal, era um risco de crédito, ele tinha todas as informações ali. E o melhor, como a gente passa a fragmentar o ativo, a quebrar ele em vários pedacinhos, em alguns casos, esse investidor pode comprar R$25 de um pedaço daquele ativo.
Às vezes essa nota fiscal de 600 mil, eu, Daniel, não tenho 600 mil, ou não quero botar os meus 600 mil num único risco. Mas eu posso botar R$25, eu posso comprar R$100, posso comprar 1.000, o quanto eu fique confortável com aquele risco e o tanto que eu quero colocar, né? Porque o ativo ele é fragmentado na tokenização também, né? E olhando, acho que, e se a gente for trazer para o investidor pessoa física, a gente falou um pouco do institucional, que eu acho que é o caminho, é onde vai ter mais volume naturalmente, mas quando a gente está falando de investidor pessoa física, pô, com R$25, atingir um patamar de remuneração desse... É um produto que ele não tem no mercado. Não existe, não né? existe. E agora ele já está conseguindo ter acesso aí através das plataformas, e eu acho que isso é muito saudável para o mercado, porque leva um pouco mais, né, de rentabilidade para aquele cara que às vezes estava em ativos tradicionais. E também você consegue entregar uma infra para o emissor, onde ele possa ganhar também uma redução de custo de capital em alguns casos. Perfeito. Então você acaba entregando proposta de valor para os dois maiores interessados no mercado. O dono do ativo, que muitas vezes é a empresa, e o dono do dinheiro, que é o investidor. Né? A infraestrutura ela não pode ser a parte mais importante aqui. O mais importante é o investidor e o emissor. Exato. A infraestrutura é o que faz parte. É justo ela ganhar, mas ela não pode nunca ser maior que esses dois. Exato. É mais ou menos como o juiz do futebol, né? Quanto menos aparecer, melhor. Exato. Né? Nesse caso. O interessante são os jogadores e a bola. Exato, exatamente. Muito bom. E em linhas gerais, assim, como é que você tem visto as perspectivas das instituições financeiras olhando para a tokenização? Né? Tá. Ainda é novo, eles estão... A gente sabe que, pô, tá falando, tem alguns bancos aqui que, né, são os maiores bancos do continente, e às vezes é difícil mudar o curso, né, de uma empresa desse tamanho, acelerar o entendimento, né, às vezes numa área jurídica e tal. Como é que você está vendo a perspectiva, tanto o Brasil quanto o mundo? Né? O que você está olhando de perspectiva nesse sentido? Eu acho assim, aqui no Brasil a gente tem um banco central, quando a gente olha os bancos, puxando a agenda da tokenização, né? E obviamente que isso acelera muito os bancos a se mexerem, né? Bom, a LIC tem hoje o terceiro maior acionista da LIC, é o Banco Itaú. Perfeito. Então o Itaú entrou muito cedo, quando eu fundei a LIC, o Banco Itaú entrou muito cedo, já olhando toda uma mudança nessa infraestrutura do mercado de capitais, mercado financeiro. Então, assim, e o Itaú é um baita parceiro da LIC hoje, além de ser sócio. É uma cabeça bem inovadora. Bem inovadora. Obviamente ele tem seus desafios por ser uma instituição muito grande, mas a gente vê o banco se mexendo e conseguindo se mexer para começar a usar a tecnologia. Vamos falar de alguns exemplos, tá, Thiago? Que acho que é importante as pessoas. O Banco BV também usa a tecnologia da LIC, já tokenizou ativos e continua evoluindo lá dentro com o uso dessa tecnologia. Pense que é um processo, né? Essas instituições elas têm sistemas legados muito mais difíceis de conversar, de integrar, e também, eu até brinco, todas elas têm algumas dezenas de comitês lá dentro para se tomar decisão. Exato. Não é tipo, aqui no caso... Produtos tomou a decisão compliance jurídica, então eles levam tempo para aprovar aqueles movimentos, mas eles estão se mexendo. A questão é que eles já estão se mexendo, não é que eles estão parados. Então, Banco BV, Banco Itaú, os maiores bancos, você pega o Santander, tem uma área de Digital Assets, que é tocada lá pelo Jaime, o Bradesco também, os outros bancos menores, o BTG com a Mint também, misturando ali um pouco de cripto com token, embora são produtos diferentes, mas a tecnologia é blockchain. Eu acho que está tendo um movimento até rápido dos bancos. As gestoras, que é outra classe, né, são os fundos que compram muitas desses ativos. Eles também estão, no meu ponto de vista, um pouquinho para trás. Por incrível que pareça, né, os bancos, as tesourarias dos bancos estão mais avançados e as gestoras estão um pouco atrás ainda de olhar a tecnologia e entender primeiro qual que é o ponto, né, Thiago? Entender o impacto. Ou seja, faz um piloto, entende o impacto, entende o impacto regulatório, o impacto jurídico, o impacto de compliance, o impacto de produto. Num teste desse que a gente fez com vocês ali, uma operação, cara, você consegue levar para dentro da empresa uma série de perguntas sem respostas, que até então não tinha respostas e agora vocês conseguiram entender, né? Então acho que esse é um ponto primeiro, né, que a empresa tende a tomar, entender. Então assim, eu tive no Agibank recentemente, também tá olhando, acho que tá super evoluído. Aberto, né? Aberto. E o Banco Central, obviamente, empurrando Ajuda toda a muito, agenda né? com o Drex. Exato. Sem dúvida. Exato. Aí isso tocou num ponto interessante. Para ter a liquidação, obviamente tem um fluxo financeiro, utiliza-se uma stablecoin, né, dentro da operação para justamente dar essa liquidez. Agora, o Drex vai mudar muito, acho que o entendimento, a segurança, a velocidade, quando a gente estiver falando aí de operações tokenizadas. Isso. Óbvio que vamos ter desafios para integrar o que você falou, né? Integrar sistemas legados, às vezes com um sistema novo do Drex, mas como você está vendo esse ambiente também? O que o Drex vai trazer de benefícios aí para as operações? Cara, quando a gente olha, né, regras programadas em um contrato no blockchain,
E regras aqui, pessoal, é critério de elegibilidade, regra do ativo financeiro, as PMTs, a taxa de juros. Imagina que são uma série de regras que eu consigo programar dentro do contrato no blockchain. Tá. Do ativo. Do ativo e da operação. E depois eu tenho do outro lado o dinheiro. Porque o mercado, o dinheiro ele vai movimentando nessas operações, né? Tudo move o dinheiro. Eu uso o dinheiro para comprar o ativo, eu uso o dinheiro para pagar uma PMT de um ativo, né? O dinheiro ele está em todo o processo. O dinheiro já é meio digital, né? Se a gente for para olhar, né? Ele já é digital, né? Ele já é digital. Ninguém sai com uma mala de 100 milhões na rua para comprar um direito creditório, né? Até a questão do real digital, que gerava muita confusão quando o Drex começou a era real digital, como se o real já não fosse digital. Ele já é digital. E até a mudança para o nome foi até, na minha ponto de vista, boa, porque a maioria das dúvidas antes mas já é digital. Por que é real digital? Não. Isso. E aí entrou o Drex. O Drex, ele é a infraestrutura. Pensa que hoje, o mercado de tokenização em geral, eles usam, nós todos ali, usamos blockchains públicas. Tá bom. Né? Porque pensa que eu tenho que ter a rede, que é o blockchain. E eu construo a tokenização dentro da rede. Então, a tokenização é como se fosse um software rodando dentro de uma rede de blockchain. Certo. Né? São duas peças diferentes, que as pessoas também não entendem. Acham que o token é a rede. Eu tenho a rede e eu tenho o que eu coloco dentro da rede. Token, ou a tokenização, é o que está dentro da rede. O Drex só que hoje a maioria das empresas usam redes públicas, blockchains públicas. Não vou entrar em detalhe, mas é blockchain pública, descentralizada, enfim. Para se testar as operações, para se testar a tecnologia, entender aonde entrega valor, aonde não entrega, aonde, né? A gente está nesse momento atual. O Drex, ele entra vindo como uma infraestrutura de tokenização, que é a rede do Drex, permissionada, significa que somente participantes do mercado financeiro vão poder usar a rede, né? Uma rede blockchain pública, qualquer empresa pode usar. A do Drex não, somente instituições com licenças do Banco Central. Perfeito. É um ambiente mais controlado. Talvez a pública teria um risco maior de você ter algum tipo de vazamento de dados, esse tipo de coisa. Aí vai ter N desconfianças do mercado que fazem sentido. Só que você tem que trabalhar ela se fosse a solução uma rede pública. Certo. Né? Mas não é o caso. Assim, o que eu acredito muito no Drex, ela é uma rede permissionada, que é uma rede realmente que o Banco Central controla, os participantes são todos regulados, então eles têm suas obrigações, têm suas responsabilidades. Né? E o Drex, ela é infraestrutura. Quando a gente pensa que o Drex é infraestrutura para o mercado de capitais e mercado financeiro, e que é uma infraestrutura que o mercado inteiro pode confiar, porque ela é justamente uma infraestrutura criada é o mesmo exemplo do Pix, todo mundo usa o Pix porque todo mundo está usando uma infraestrutura regulada, de confiança, controlada. Né? É a mesma coisa para tudo que vai ser tokenizado, né? O Drex. E dentro do Drex, depois dessa infra, a primeira parte dele que a gente fala é a camada de liquidação, é a parte do dinheiro. Então, quando a gente olha o Drex, depois da infra, o primeiro, digamos que bloco ali dentro do Drex são contratos no blockchain que funcionam para liquidar com dinheiro tokenizado. Tá bom. Né? Então, assim, aqui para mim é o que o mercado precisa para ganhar escala. Eu tenho uma infraestrutura permissionada que o mercado confie, o mercado como um todo, e que eu tenho dinheiro ali dentro, tokenizado, para que quando a gente programa uma operação no mercado de capitais, eu programo as regras, eu tokenizo o ativo, eu uso esse dinheiro que todo mundo confia, que é o Drex, para liquidar essas coisas. E tudo numa infraestrutura única. Eles se falam, os contratos estão tudo num lugar só. Então, assim, do meu ponto de vista, o Drex é a grande... Game changer aí, né? Totalmente. Acho que vai dar muito mais tração, mais confiança. Mais confiança. Sem dúvida de para mim é mais confiança e vai conectar as pontas. Do outro lado, a gente tem a Ambima puxando uma rede para mercado de capitais. Jura? Então, a Ambima está com um projeto, foi divulgado recentemente, para criar uma rede de blockchain do mesmo conceito, somente de participantes do mercado de capitais, para se tokenizar valor mobiliário. Legal. E o Drex está do outro lado aqui, olhando a camada de liquidação, e essas redes, obviamente, elas têm que se falar. Se falar, né? E você começa a criar uma nova infraestrutura, um novo trilho para mercado. Para atender isso. E um trilho mais eficiente, né? Um trilho muito... Pensem que é um trilho, quando a gente fala mais eficiente, é um trilho que ele custa menos você usar. De novo, para quem não conhece o mercado de capitais, ele tem hoje uma série de participantes que você precisa, às vezes, contratar para colocar uma operação de pé. E vou repetir, né? Porque muita gente acha que é contra, vai acabar. Eles existem porque precisam na tecnologia atual. Sim. O blockchain ele para justamente dar essa segurança. Para dar essa segurança. O blockchain entrega alguns elementos que talvez vai reduzir alguns desses participantes ou mudar minimamente nessa estrutura, com um prol claramente de mais eficiência nessa infra. Dá ganho de escala, dá ganho de redução de custos. Velocidade. Velocidade. A gente fez uma operação uma vez, Thiago, lá atrás, que era uma empresa que originava ativo. Então ela estava originando ali ativo de 500 mil, 1 milhão. E ela tinha, uma das dores, ela tinha que represar esses ativos
para chegar em um volume X para poder montar um CRI para poder acessar o mercado. Isso é ineficiência. Porque se ela tivesse uma infraestrutura mais rápida, que ela origina e já consegue colocar no mercado, cara, ela tem muito mais eficiência digamos que de alocação de capital, de funding para a operação. Hoje ela tem que originei um ativo. Origina fora, né? Originei outro. Juntei. Agora eu tenho um volume que o custo da atual infraestrutura faz sentido eu pagar para poder captar mercado. Isso é ineficiência. Isso é claramente uma ineficiência que a infraestrutura tem. Ela não permite hoje você fazer uma operação de 500 mil, de 1 milhão, a infraestrutura atual, de 5 milhões. Então as empresas elas demoram para acessar o mercado de capitais, muitas vezes, porque ela não tem uma infraestrutura que faça sentido ela começar antes. E mercado de capitais é um mercado de confiança. Quanto antes você acessa como empresa, mais você vai criando histórico e confiança para continuar crescendo. Aí, né? Exatamente. Então tem uma série de coisas que vão impactar quando essa infraestrutura do Drex, por exemplo, ficar 100% de pé. Exato. E o que você vê como desafios? Assim, acho que o que é desafio nesse campo de tecnologia? E acho que o que você falou também do ponto de vista de originar dentro, também, junto com o Drex, acho que é um puta de um game changer, né? Porque, fora a gente continua de certa forma analógico, mas tá certo que é no começo. Mas ao longo do tempo que eu vou conseguir originar dentro, colocar essas empresas para originar dentro da rede, vai ser mais rápido, né? Vou poder, de fato, né, ganhar tração. Vai ser mais rápido, mais seguro. Imagina que as pecinhas vão estar conectadas muito mais... uma cola mais forte, né? Porque vou ter já, de fato, o ativo nascendo dentro daquela rede, aquele ativo financeiro dentro daquela infraestrutura. Certo. E é esse ativo conversando com todas essas regras que a gente está falando de uma maneira... em uma infraestrutura única. Esse é o ponto, tá? Mas acho que de desafios hoje, enquanto a gente não tem um Drex, né, que está numa fase lá de testes e talvez uma expectativa para final do ano que vem, a infraestrutura está em produção para o mercado, e de novo, o Drex ele não substitui nada. Ele cria um outro encanamento para operações financeiras, operações de mercado de capitais que fizerem sentido usar essa tecnologia, vai estar lá disponível. Então, o Pix é pagamento. O Drex não é pagamento, né? Então você vai continuar ainda tendo infraestruturas paralelas ali no Banco Central ou no mercado. Mas assim, eu acho que desafios hoje enquanto a gente não tem o Drex, a gente precisa, eu sempre falo, tokenizar mais. Não só a Leak, como todas as tokenizadoras ou as empresas que estão nesse mercado. Tokenizar mais, porque quanto mais a gente tokeniza os ativos, quanto mais a gente faz operação, mais aprovando o modelo, mais a tecnologia vai evoluindo, mais entendimento do mercado vai tendo de coisas que fazem sentido e de coisas que não fazem sentido. Quando eu comecei a tese da Leak, tinha muito pitch que eu ia conversar com algumas empresas. A empresa olhava para mim assim, o diretor falava assim, cara, isso é o futuro. E eu via claramente que ele não sabia o que ele estava falando. Ele estava em um FOMO, né? Todo mundo falando, cara, isso é o futuro. E se eu perguntasse para ele, mas por que você acha que é o futuro? Cara, ele não ia conseguir me responder. E eu não perguntava, porque era bom naquele momento ele achar que era o futuro. Exato. Porque eu estava aqui do lado querendo vender justamente... Mas hoje já não acontece mais isso. Hoje as discussões tipo, esses 3 anos, elas já estão cada vez mais profundas. Futuro por quê? O que muda? O que não muda? E eu acho que essa de a gente conseguir tokenizar mais, quando fala a gente, o mercado que está envolvido nessa tese, vai cada vez mais respondendo essas perguntas do que faz sentido tokenização e aonde não faz sentido. E aqui onde não faz sentido, acho que a gente não tem que gastar energia. Nem a Leak, nem qualquer empresa que esteja ali, porque está gastando energia em algo que não faz sentido nenhum. Exato. A não ser porque alguém acha que é o futuro, como era lá atrás, e vai chegar uma hora que eu falei, isso aqui não faz o menor sentido. O mercado já fez mais de 540 milhões, né? Se eu não estou enganado. De operações aí. E tá ganhando muita atração, né? Vocês fizeram aí 188 milhões de operação, mais de 1/3, 36% mais ou menos aí do mercado. Né, tokenizar mais, que é a expectativa para 24 e ano que vem também? Para esse ano, nossa meta é 500 milhões. Só esse ano, para Leak. Que ainda é um pedaço muito pequeno do tamanho do mercado de capitais, ainda mais quando a gente fala renda fixa, produtos de renda fixa, né? Sem contar aí ativos de renda variável, que é o que a gente não olha a Leak. Então, assim, nossa meta esse ano é 500 milhões. Legal. Cara, se a gente olhar assim, ano após ano, a Leak tem 3 anos, né? Então, assim, a gente vem crescendo. Isso é um bom sinal, né? É um bom sinal. E mais do que crescendo, a gente vem conseguindo encontrar a real usabilidade da tecnologia, né? Então, dentro do mercado. E acho que, cara, assim, olhando bem macro, assim, bem sem entrar no micro, o objetivo principal é esse, é continuar ganhando volume. Porque na medida que você ganha volume é isso, você ganha confiança do mercado, você consegue explicar para o mercado o que é o que não é, o mercado vai entendendo e as coisas vão começar a acontecer. E daqui a pouco, na hora que a gente olhar, a gente já tem um trilho
novo para o mercado de capitais usar para as operações, né? Eu acho que esse é o objetivo final lá é uma ponte nova, uma ponte mais moderna quando a gente olha em infraestrutura para o mercado de capitais. Certo. Tem um relatório da McKinsey recente aí que saiu, né, que acho que para 2024, não, até 2030, a expectativa é tokenizar 2 trilhões de dólares. E num cenário otimista, 4 tri. Se a gente olhar até 30, né? E aí a gente tá falando, né, desses tamanhos, né, do mercado brasileiro, então, tá ainda muito incipiente, mas dá para ganhar uma atração muito forte quando vier o institucional, né? Eu acho que essas etapas que você colocou, Drex, originação direto dentro da rede, quando isso, né, tomar forma, acho que o mercado brasileiro tem um potencial... O mercado já é de tri aqui, né? Já é de tri, né? Cara, assim, se a gente olhar lá fora, né? A BlackRock tem um fundo 100% tokenizado, que começou com 200 milhões de dólares e já está chegando, acho que está quase a 1 bi. Que ainda é pouco, perto desses números, embora esses números é 2030, mas você vê, é uma gestora, uma das maiores do mundo, não sei, mas que já está começando a construir soluções, ou usar soluções de tokenização para suas operações. Aqui dentro a gente já deu alguns exemplos de grandes empresas que estão olhando e começando a usar e testar e criar operações. A gente acabou de fazer uma operação de 40 milhões com oferta pública, seguindo todo o rito do regulador mercado de capitais, 100% tokenizada, com todas as regras programadas na rede e acontecendo ali na rede. Então, assim, cara, assim, eu acho que tá acontecendo, né? Mas, de novo, eu acho que é step by step. Para chegar nesses tri aí, tem chão, mas está acontecendo. A gente tem muita iniciativa lá fora acontecendo, dos principais bancos, das gestoras aqui. Eu acho que está no caminho. Legal. E aí, falando um pouco mais de regulador, acho que é legal falar de regulador, porque eu acho que a disposição dos reguladores no Brasil está muito positiva, né? Tanto o Banco Central quanto o CVM estão disponibilizaram um sandbox aí para justamente testar. Teve até, saiu uma notícia no Valor sobre o ofício, né, que as tokenizadoras receberam para mostrar, né, quais foram essas operações, olhar de fato o lastro para avaliar. Acho que a participação deles é fundamental, né, nesse processo. A gente até agradece, né, vocês aí, reguladores, para que a gente tenha cada vez mais essa iniciativa e facilite, né, a expansão desse mercado. Como é que está a relação também? Conta um pouco como é que está o regulador. Bom, Banco Central, a gente tem um regulador não só apoiando, mas construindo a infra, junto com o mercado, né? Então, assim, que não é muito comum um regulador ter esse papel. A gente sempre fala que a inovação não nasce no regulador, nasce no mercado. E depois o regulador tenta encaixar e ver como regular, né? Para proteger o mercado, para não criar assimetria ali mas a gente tem um Banco Central hoje construindo a infra de um lado. E eu acho que isso é super positivo. E o Banco Central sempre muito aberto com todos sobre o assunto Drex, né? CVM, ela é muito aberta. Quando eu comecei ali, que há 3 anos atrás, muita gente, eu nunca tinha tido relação com a CVM como empreendedor. E muita gente falou, cara, você é maluco, monta esse negócio lá fora, monta em algum país... Mais simples, né? Mais fácil, mas eu falei, cara, mas se eu quero melhorar a infra do mercado de capitais regulado do Brasil, é inevitável que eu tenha que, em algum momento, ter relacionamento com a CVM para que ela entenda o que ela entende, como é que ela enxerga isso. E eu acho que a CVM ela vem com uma postura muito positiva de aprender, de entender antes de sair, ter uma postura de talvez bloquear o mercado ou ficar abrindo processo contra todo mundo. Não, ela não está tendo essa postura, ela está tendo uma postura de, obviamente, quem sai da linha. Tem algumas empresas que criam tokens que é claramente valor imobiliário, que não tem... E aí o regulador ali, e até porque o regulador ele tem a sua responsabilidade, mas... Tem o seu papel. Mas não é o caso quando ele vê que tem empresas sérias que procuram o regulador, então não é nem o que o regulador procura, ele vai lá proativamente bater na porta do regulador dizendo, eu existo, eu chamo, no caso dali, que meu nome é Daniel e eu tô querendo fazer isso, como é que é o entendimento do regulador, o que eu posso, o que eu não posso. E nisso a CVM está muito aberta a entender. Nesses últimos 3 anos, assim, sempre eu tive muita porta aberta. É lógico que os acionistas que eu tenho me ajudam, né? Porque isso foi um dos pontos quando o Itaú procurou, quando o Oliveira Trust, Galápagos, trazer para o nosso cap table empresas que já são reguladas, para dar até uma segurança maior para o mercado e para o regulador, né? Estratégico, que é estratégico. E assim, a CVM está super aberta, tem seus desafios, porque o primeiro ponto, ela tem que entender minimamente tecnologia. Ela tem que entender minimamente, se você pegar a narrativa do regulador, dos diretores, de algumas áreas de superintendência, eles já vêm mudando. Eu estou 3 anos na tese, para mim fica mais fácil enxergar.
mas eles já vêm mudando a maneira como eles falam sobre os tokens, sobre a tecnologia. Porque eles já estão, obviamente, mais familiarizados, entendendo. No primeiro momento, aquela nuvem que ninguém entendia o que era o futuro, mas futuro de quê? O que muda? E agora já entendendo, poxa, isso aqui pode melhorar a infraestrutura, fluxos, isso aqui pode melhorar isso aqui continua sendo valor mobiliário igual. Estão vindo ativamente, né? Propondo sugestões. Então, assim, essa é a postura. Recentemente, a área de supervisão, sim, procurou, não sei quantas, mas a Leak, para, de novo, aprender, entender, para poder mapear o mercado, porque se ela não conseguir, Thiago, mapear o mercado, entender o impacto... É impossível regular, cara. Ou ela vai não para todo mundo e sair fechando, que não é o que ela quer. Exato. Até porque do outro lado tem um banco central fazendo o inverso, que é empurrar e construir. Se ela começa a fechar, a gente vai ter um problema entre os dois para se resolver. Então, assim, acho que é super positivo até então, mas a gente não pode esquecer que são reguladores, né? Não são amigos, não são parceiros, são reguladores. Se tiver que, né... Se alguém andar muito fora da linha, fora da linha de fato, cara, não tem pra onde fugir, né? Por isso que eu acho que é a responsabilidade, né? Como você falou, acho que são empresas sérias que estão aí no meio, estão dispostas a fazer o certo. Acho que o compromisso com o acerto é acima de qualquer suspeita e traz, acho que, tranquilidade e confiança aí pro mercado para justamente isso evoluir. E dando os passos que precisam dar, porque não dá para construir algo nesse mercado sem responsabilidade, sem governança, achando que eu vou criar um token aqui do Daniel e sair ofertando para minha mãe, meu pai, cara, não é assim. Não é essa a ideia. Não é assim. Não é essa a ideia. Perfeito, cara. E PLD, assim, né, também, como é que isso tem lidado? Como também garantir um alto nível de governança, você acha que cara, um caminho aí? Eu acho que tokenização não muda nada do que já tem nesse sentido. Que já é feito. Não muda nada. Então, assim, eu acho que todas as questões de PLD, AML, Know Your Client, né, conheça o seu cliente, origem dos recursos... por parte do originador, talvez. Precisa continuar. Certo. Dos dois lados, do originador, do emissor do ativo, do investidor, dos recursos do investidor, a parte de suitability, se aquele investidor pode ou não comprar aquele ativo. No final disso, na minha visão, não mudaria, tá? Porque, de novo, o produto no final é o mesmo. Né? O token não cria um produto novo. Né? Então, acho que uma série de obrigações e riscos, eles vão ser tratados como já são tratados. Já são feitos. Lógico que a gente pode ter um olhar de melhoria, né? Dá para melhorar, dá para simplificar alguma etapa, porque... Mas não é... Acho que não é chave. Não é sobre tokenização. Isso é, digamos que o colateral, parte do processo. Parte do processo. Né? Mas super importante. Não dá pra gente ter uma wallet no blockchain que tem um ativo, por exemplo, aqui, e ninguém conhecer quem é o dono dessa wallet. Porque no final do dia, esse ativo, se der problema, eu precisar falar com o Thiago, que é dono, eu preciso saber que aquela wallet no blockchain é do Thiago. Se tiver algum processo judicial que eu preciso bloquear aqueles ativos, aquela wallet, que é comum, a vida real, cara, precisa ser conhecida aquela wallet. Então essas coisas elas precisam continuar sendo respeitadas, independente se é blockchain ou não, né? Boa. Então não dá para tokenizar e vou vender lá em Dubai sem saber quem é a pessoa. Cara, assim, eu não acredito. Pode ser alguém acredite, pode ser que alguém seja mais disruptivo do que a gente na visão de futuro, mas a gente ainda não tá nessa... A gente tem outros problemas antes para resolver do que eu vou tokenizar um ativo e vou vender para o mundo inteiro sem saber exatamente... Cara, você tem vários desafios, né? De a origem de quem está comprando, de recurso, cara, evasão de dinheiro para fora, para dentro, que o Banco Central controla. A gente tem um monte de desafios que quando a gente olha tecnologia puramente, poderia tokenizar um ativo, colocar no blockchain e exportar uma juros, pessoa talvez. Compra lá fora. Da tecnologia, ela permite isso de um jeito muito... Mas não é só tecnologia, né? Perfeito. Cara, muito legal o bate-papo. Foi um prazer falar com você. Deixa uma mensagem... final aqui, né, da Leak também, né? Fica à vontade. Eu agradeço o convite, foi um prazer. Obrigado pela confiança da AxiStage nos testes com a gente naquela operação. Sei que já estão vindo outras, né? Vão vir mais. Spoiler, tá vindo mais. Fiquem atentos, né? Vai vir muita coisa, muito volume aí para dentro da plataforma. É muito bom trabalhar com empresas sérias também, que estão querendo fazer direito e construir, de fato, uma nova infraestrutura para o mercado. Então, só agradecer, Thiago. Estou à disposição. Maravilha. Falando um pouco da Axis também, a Axis tem 23 anos, né? Para quem não conhece a AxiStage, a gente começou como uma integradora, né? A gente desenvolveu o core aí da Axis como serviços financeiros integrando e bancos, né? Trazendo soluções de cash management, gestão de fato, deixando, né, muito na mão do CFO, e agora a gente está indo muito para essa questão da originação, né, dos recebíveis no mercado, levando isso para fundo, seja para fundos, seja para bancos. E agora, mais uma parceria aqui com a Leak,
né, para a gente colocar isso também para investidores finais. A gente tem muito mais temas, tá, pessoal? Falando de gestão, de controle de caixa, gestão financeira. Acesse o nosso blog, blog.accesstage.com.br, acesse o conteúdo, tem muita coisa interessante e a gente se vê numa próxima. Terão muitas próximas oportunidades. Fiquem antenados aí, porque não vai parar de chover inovação na sua rede. E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Radar Financeiro. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram, para ficar antenado e receber as notificações dos próximos episódios. Não tenho dúvida que serão conteúdos muito ricos, iguais a esse que a gente desenvolveu hoje com o Daniel aqui, tá bom? Muito obrigado e fique antenado nos próximos episódios. Um abraço.